E todo mundo tem medo de trombose, mas nunca falam dessa complicação e é uma das piores que a gente tem. Fala pessoal, tudo bem? Estamos agora de volta com um novo episódio do Vascular Vibes, o seu podcast de saúde vascular. Meu nome é Afonso, aqui tá a Mirna. Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre um tópico que tem muita gente pedindo, que é sobre um dos maiores medos das complicações, seja de varizes, seja de diabetes, seja de várias outras causas, que é como lidar e o que são feridas na perna. Tem muita gente que tem muito medo disso, né? Afinal de contas, o que é uma ferida na perna? Na verdade, a ferida na perna é quando eu perco aquela minha camada de proteção. Por algum motivo, aquela pele da região, ela sofreu algum problema vascular ali, né, na região, causado por doenças vasculares ou por doenças não vasculares que tem alteração na parte vascular da pele e a pele literalmente morre. Quando eu perco a pele, eu exponho os tecidos que estão embaixo dali. A gordura, o músculo, às vezes tendão, dependendo da região, meu osso, e vira aquela solução, uma continuidade para qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, qualquer coisa vir para dentro do meu organismo e provocar infecções gravíssimas, tá? Gravíssimas. Então, nada mais é do que uma perca da minha principal proteção. O órgão maior protetor que a gente tem é a pele. Perder a pele vai fazer com que você tenha, além de muita dor, muitas infecções de repetição. É o que a gente mais tem que prevenir. Não deixar chegar lá. Mas tem várias doenças que causam isso, viu? Não existe só a úlcera varicosa que todo mundo aí deve estar achando, ela tá falando de úlcera varicosa. Não, tem várias causas para isso, né? O que precisa saber é o seguinte, na prática, 80% das feridas são realmente de etiologia de causa venosa. Só que não existem só doenças de veia, né? Falta de sangue por doenças arteriais podem provocar isso também, a gente trata. Doenças decorrentes dos linfáticos podem provocar isso também. Alterações decorrentes da sensibilidade, doenças, por exemplo, como complicações do diabetes, podem fazer lesões de pressão, como por exemplo no pé diabético. Tem outros tipos de doenças autoimunes que podem provocar isso. Pressão muito alta pode provocar. Tem várias e várias causas. E o mais importante é você conseguir identificar. Por isso que apareceu alguma ferida, procure um médico. Você não pode brincar com isso. O que tem que ficar na cabeça é, a gente cuida da perna para não abrir ferida. A gente cuida da ferida para não perder a perna. Essa é uma frase muito importante. Sim, todas as feridas estão sob risco de perca do membro, de você perder a perninha, perder a mãozinha, perder onde for, tá? Então, pra gente separar, a gente gosta de separar a ferida assim em grupinhos, né? Um grupinho que seria o mais prevalente, que é o venoso, né? Que é o das veias, que é a úlcera varicosa, que todo mundo já ouviu falar, que é um probleminha no caninho de esgoto lá de casa, né? Eu tenho aquele cano de esgoto que vai pegando tudo lá de casa para levar para o sistema de limpeza, aqui no organismo a gente também tem. É um sistema venoso que são as veias, tá? Que pega tudo que tem de coisa ruim, sujeira das células, vem trazendo lá da periferia, ó, da ponta das mãos para o coração, da ponta dos dedos do pé de volta ao coração. Quando eu tenho problema nesse sistema e ele não consegue trazer de volta o líquido para o coração, o líquido fica mais parado naquela região a pele começa com sofrimento, sim. Porque ela não precisa de sangue sujo parado. A gente precisa de o quê? De alimento, de coisa boa, não de sangue sujo só parado. Então, aquela região da pele, sim, com o evoluir da doença, vai morrer e vai abrir ferida. Outro ponto é a doença arterial, que é o caninho de água lá de casa. Como é que é o caninho de água lá de casa? Ele leva comidinha boa. Se o meu caninho de água tem uma plaquinha, tá entupido, se não passa água direito, não chega também sangue bom. E aquela parte da pele vai sofrer o quê? De fome, vai morrer de fome. E a gente tem as outras causas que não são doenças única e exclusivamente da artéria e da veia, mas podem ser essas outras doenças que nem você falou. Tenho um reumatismo, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho um câncer, eu tenho problema de pressão alta, eu tenho
várias outras coisas, eu fumo, né? Que às vezes nem sempre abre ferida no tabagismo quando já tem uma lesão de artéria grande. Às vezes você ainda não tem o entupimento total do vaso, mas você já começa a abrir ferida antes, né? Então, assim, tem várias causas pra gente investigar que a gente coloca em outro pacotinho aí. E outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte: a gente tem que manejar as feridas de uma forma não tão diferente uma da outra. Alguns cuidados a gente tem que ter em todas as situações. Então, como que a gente cuida de uma ferida, tá? Sim, importantíssimo. Antes de tudo, a pele é a proteção do corpo. Se você não tem pele, você não tem proteção nenhuma. Então, quando a gente faz um curativo, que o seu médico vai te orientar, ou em algumas situações o enfermeiro especialista no curativo, o estomaterapeuta vai orientar o curativo, você vai utilizar ele como sendo a proteção que você vai usar no lugar da pele. Então, a gente nunca, jamais tira e deixa ele exposto. Isso é super importante. E quando for lavar a ferida, você vai trocar o curativo só na hora de trocar o curativo. Você toma banho isolando esse curativo. Você vai colocar ou aquele Magipac, aqueles filmes de salada, coisa assim, tá? Ou então algum saco plástico. Se bem que o saco plástico sozinho quase sempre molha, né? A ideia de usar o filme de salada ajuda demais. O filme de salada mais o saquinho plástico. Toma teu banho totalmente separado do corpo, não cai a sujeira do xixi e do cocô na ferida, tá? Terminou de lavar, de tomar banho, se secar, aí você vai tirar toda essa proteção, tira o curativo, vai lavar, seja com soro fisiológico que vem esterilizado, ou com água que deixou ferver e esfriou. Lembra que às vezes uma das causas de ferida é você não ter a sensibilidade de perceber que está com alteração de temperatura ou com que tem mais pressão. Então, na hora de ver a temperatura dessa água, você olha com o cotovelo. Que nem quando vai dar banho em criança. Você não vai colocar a criança na água fervente, você não vai ferver uma criança, não é assim que funciona. Então, o que você vai fazer? Lavou e imediatamente depois de você lavar, fecha da forma como o seu médico te orientou. Sim, é muito interessante porque é uma crendice muito popular dizendo que a ferida tem que respirar, né? Ai, doutora, será que para melhorar e cicatrizar mais rápido porque ela não tá fechando, eu acho que eu vou deixar respirar mais, porque ela precisa respirar. Não, a gente precisa, aquele tecido, o seu músculo, o seu tendão, o seu osso, essas coisas não foi feito para ficar em ar ambiente. Você tem que ter uma camada de proteção. Então é importante a gente reforçar isso. O curativo, quando eu tenho ferida, ela tem que ficar fechada. Outro ponto de vocês deixarem isso respirando em ar ambiente. As moscas depositam ovos em coisas. Vocês veem isso na fruta. Também pode depositar um ovo na sua ferida e depois você aparecer cheio de larva. Isso Na parece. ferida. E não é tão infrequente assim, infelizmente. Então, não. Se você tá lá protegidinho, mesmo que a mosca passe ali perto, porque não tem como a gente matar todas as moscas agora. Falar assim, não tem mosca na minha casa. Tem mosca em todo e qualquer lugar. Ela passa perto, mas ela não consegue depositar os ovos, porque você tá o quê? Com a sua nova pele, que é o curativo. Então, é importantíssimo de reforçar essa parte. Tem que fazer o curativo, sim. Ah, mas não tá cicatrizando. Qual a sua doença? Você tratou a doença? Não existe curativo mágico. Vamos começar por aí, porque antigamente tinha muitos daqueles. Tem até hoje. Ah, não, porque você tem que pôr açúcar e café e babosa e não sei o quê. E várias receitas mágicas que se você fizer isso, cura. Não, não existe. Você tem que tratar a doença que causou a ferida. O curativo, ele é uma ajuda, mas se eu não tratar a doença de base, você nunca vai chegar a fechar. Ou pior, pode até fechar por algum períodozinho curto e logo depois o quê? Reabre, e reabre, e reabre. E como que é um curativo ideal? Na realidade, não existe o curativo ideal. Tem alguns fatores que a gente gostaria que tivesse no curativo que facilitam com que tenha uma cicatrização mais rápida. Sim. O curativo ideal é aquele que dói o mínimo possível para trocar, que mantém a temperatura e umidade adequadas para a ferida para ela poder cicatrizar, que se precisar, ela controla a população de bactérias nesse tecido para não deixar aumentar muito para evitar infecção, Sim. ou não tira aquelas bactérias que são importantes para a gente por alguma razão, que consegue se manter sem trocas por um período um pouco mais prolongado para machucar menos, e que consegue isolar essa ferida. Né? São algumas coisas que a gente tem que ver, mas não existe curativo ideal,
Por isso que a gente tem que olhar caso a caso e ver para cada paciente qual que é a ferida mais indicada. Se você tem uma ferida, não deixa de acompanhar, isso é muito importante, isso faz toda a diferença na sua vida. Sim, e aqui uma coisa muito importante, às vezes vocês abrem feridas e vocês não sabem que vocês estão doentes. A gente pega muito paciente que a gente diagnostica diabetes, que a gente diagnostica problemas de circulação e ele não sabia que tinha, porque ou nunca passou numa avaliação completa, nunca fez alguma coisa, nunca se incomodou muito com sintomas pequenos que ele já tinha, mas não dava atenção. Então, primeira coisa, não é porque você se acha saudável abrir uma ferida e ela não tá fechando e você pode ficar em casa fazendo o curativo que a vizinha orientou, que a sua prima viu, que não sei quem. Tem que ir no médico, é importante, tá? Abriu ferida, você tem que passar no médico. É melhor vocês passarem com a gente e não ser nada, você ter tido só se cortado, feito alguma coisa, do que você deixar de iniciar um tratamento antes do pior, antes de pegar uma infecção mais grave, antes de uma complicação maior. Então, primeiro ponto, abriu, vamos no médico. Primeiro ponto, assim, fundamental. Vamos no médico para investigar a causa do seu problema. Por que que isso aconteceu com você? Outro fator muito importante é o seguinte, a ferida, ela é um sintoma, ela não é necessariamente o problema, tá? Então, o que acontece? Você precisa saber o seguinte, o que provocou isso? É uma coisa que a gente estava até falando agora há pouco. Sim. Às vezes, o que acontece é o seguinte, a ferida pode estar sendo provocada por um quadro de varizes muito importante que a gente precisa tratar essas varizes para poder fechar a ferida. Sim. Ou então, você tem uma pressão muito alta descontrolada que levou a uma doença inflamatória local que abriu uma ferida que dói loucamente, como a úlcera hipertensiva. Ou você tem um diabetes descontrolado que faz com que você não sinta o pé, machuca, não percebe e abre a ferida. Ou então, por exemplo, tem uma doença autoimune que quando está com um processo inflamatório muito descompensado, dá um quadro doloroso que depois abre a ferida. Ou uma doença hematológica, uma doença do sangue que pode provocar isso, uma doença anemia falciforme. Tem várias e várias causas. Isso a gente tem que acompanhar. Você vai pegar e entender que a ferida é um sintoma. E ele é um sintoma que grita. E você começa a perceber que tratando a doença de base, a causa da doença, você mata o mal pela raiz. Você nota que o aspecto da ferida vai mudando e isso vai cicatrizar até por conta. Tem paciente que a gente fala até que quando a coisa está controlada, a gente fala que até fecha com cuspe. A gente só não pede para o paciente, não fala isso para o paciente, porque senão ele cospe na ferida. Sim. É interessante a gente falar dessa história de causas, porque ultimamente tem aumentado uma causa de ferida que é muito triste. Sífilis. Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas a gente, infelizmente, a geração de agora não tem nenhum problema de fazer sexo. Mas se você vai fazer sexo, você tem que usar camisinha. Sífilis pega, sífilis é transmissível. Se você chegou em mim ou nele como vascular com sífilis, quer dizer que você perdeu a cura. A sua sífilis foi há muito tempo atrás e você chegou no desenvolvimento de uma sífilis que a gente chama uma sífilis neurológica ou uma sífilis vascular. Na sífilis neurológica, eu tenho comprometimento dos nervos e eu vou ter uma deformidade que pode ser no pé, eu posso ter deformidade de vários jeitos. Ela pode acompanhar a sífilis vascular com problemas vasculares graves, sim. Eu tô pegando, tem 2 semanas que eu falei que eu tava com um paciente com ferida no pé por causa de sífilis. E é muito parecido com o pé diabético. 25 anos. 25 anos e já tinha uma sífilis neurológica definitiva. Eu não vou conseguir melhorar aquele pé que já tá deformado. E ele vai ficar deformado pro resto da vida. Por quê? Porque não usou camisinha. Então já vamos criar um adendo aqui. Galera, eu não sei o que tá acontecendo aí, mas camisinha é fundamental. Eu sei que todo mundo perdeu o medo da AIDS porque tem medicação, mas a AIDS ainda tem muitas complicações e, pelo amor de Deus, sífilis, quando vocês chegam nessa fase terciária porque não tratou, porque fica fazendo sexo sem proteção, é terrível a qualidade de vida, terrível. E sim, você pode perder um membro por causa de sífilis. Então, vamos usar a camisinha e já manda esse vídeo aqui para aqueles seus amigos que você sabe que não tá usando camisinha para ele se alertar. Ele tem que saber o que pode acontecer, o que tá em jogo aqui. Você quer continuar fazendo sexo sem camisinha ou você quer ficar com a sua perna, seu braço? Ou, coisa pior, pode romper uma artéria aqui, sei lá, a aorta ou qualquer outra coisa. Então, vamos já parar aqui, vamos mandar esse vídeo. E claro, se você já vai mandar pro seu coleguinha, não deixa de curtir o nosso vídeo,
Já Segue no aperta no sininho. sininho, aquelas coisas de youtuber que a gente sempre esquece de Sim. pedir. Com certeza. E outra coisa também, não é só sífilis que pode provocar também ferida, né? Tem Sim. várias outras causas também, Sim. né? Assim, a gente tem visto mais sífilis por causa dessa nova onda que acontece. Exatamente. Apesar de ser uma doença facilmente tratável. Sim, gente. Né? Poxa, não tem problema. Foi lá, diagnosticou, vai tomar. Mas o ideal é que nem pegue. Usa camisinha, galera. Não vai pegar. Pronto. É fácil. Faz com quantas pessoas quiserem. Eu acho que a liberdade sexual tem que existir, mas tem que ser responsável com você e com os outros, né? Pra você não ficar doente e você também não passar doença pra ninguém, só isso. E tem várias outras causas. Lembra que a ideia aqui, a gente não pode estigmatizar nenhum tipo de ferida. Sim. Tá? Claro, a mais frequente de longe é a úlcera venosa, a úlcera decorrente das varizes. E não existe um curativo miraculoso, tá? Não. A gente precisa saber que tem que tratar da forma adequada e precisa ter acompanhamento direitinho, tá? Sim. Mas quais são os sinais de alerta? O que Isso. grita que faz você pensar assim, olha, não dá nem para eu esperar uma consulta, eu preciso passar no pronto-socorro. Sinais de infecção. E o que são sinais de infecção? São sinais inflamatórios. Aumentou a secreção da ferida, começou a ficar vermelho, começou a ficar quente, começou a ter febre, tá? Tem mais dor também, né? Aumentou a dor. Que mais? Você começou a ter ou sinais infecciosos ou sinais de isquemia. Começou a ficar mais frio. Começou a aumentar muito o tamanho da ferida. Mudou o aspecto da ferida. Ou começou também a aparecer placas pretas, sabe? Carne morta, preta. Às vezes começa a aparecer esses tecidos mais pretos. Isso também é uma coisa que você não pode esperar, tá? Ou a ferida, quando ela tá bem, o que ela faz é o seguinte, ela fica com um aspecto mais vermelho vivo, parecendo carne, tá? E dela, esse vermelho vivo, parecendo carne, vai ficando cada vez mais elevado, chega na altura da pele, e daí ela começa a cicatrizar por conta, Sim. tá? Então, é importantíssimo, né? Vamos colocar assim, em sequenciazinha para vocês saberem. Quando que eu vou direto pro PS e não espero a consulta? Minha ferida tá molhada, às vezes até pinga. Eu tenho dor que não melhora. Odor. Tá cheiro horrível. Tá vermelha. Eu tive febre ou calafrios. Ou o meu pé, a minha perna mudou de tom. Ou ficou branco, ou ficou roxo, ou ficou preto. Isso tudo eu tenho que ir no PS na mesma hora. Eu não posso esperar. E outra coisa que tem que ter em mente, é que nem a gente estava falando antes, é melhor você ir no pronto-socorro e descobrir que não precisava ter ido, do que deixar de ir e descobrir que você perdeu sua perna porque você não foi. Sim, importantíssimo, tá? Importantíssimo essa ponta. Então, isso daqui são coisas que a gente tem que ir imediatamente no médico, não pode esperar a consulta. Mesmo que você tenha passado em consulta recente e estava bem naquele dia, teve essas alterações, você tem que voltar na mesma hora, tá? No diabético tem um outro fator em especial também. Outro sinal de alerta é que assim, o diabetes, quando ele está descompensado, ele descompensa por causa de infecção. Então, faça o controle da picadinha no dedo, tá? E se por um acaso o açúcar do sangue começar a descompensar, der febre, começar a subir a glicemia para além de 200 com muita frequência, ou baixar com muita frequência, isso também grita, isso é sinal de infecção grave, tá? Sim. Corra para um pronto-socorro. É melhor você ir e descobrir que não é nada do que deixar de ir e perder a perna. Com certeza, tá? Acho que Teve bastante coisa uma legal, né? discussão, né? Mas claro, se você tem alguma dúvida, se você tem alguém com ferida, quiser tirar alguma dúvida, pode colocar aqui nos Tem comentários. alguma coisa que a gente não comentou Sim. que você gostaria de perguntar pra gente? Coloca nos comentários. Sim. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também. Com certeza. E a gente se vê semana que vem com mais um episódio perdido do nosso Vascular Vibes. Até mais. Até mais, galera.